Hoje é um dia muito especial para todos nós, um dia festivo, quando nós comemoramos a Páscoa. Entretanto, tem sido comemorado de uma maneira muitas vezes equivocada. Nem todos que comemoram a Páscoa sabem realmente o verdadeiro significado. Então eu gostaria de trabalhar nesta noite sobre o verdadeiro significado da Páscoa à luz da Bíblia. Vou procurar aplicá-la de uma forma bem simples e rápida. Gostaria que toda a família se assentasse para ouvir, mesmo as crianças vão entender. Domingo passado foi uma experiência muito gostosa. O pastor Ricardo estava dizendo que na hora do culto o Gabriel sentou no colo dele, ficou atento, e a hora que a Deise apareceu na tela, ele reconheceu e disse, oi. Então eu gostaria de chamar a atenção de todos. Vamos orar? Querido Deus, tu sabes que eu estudei, me preparei, mas de nada adianta se não for a ação do Espírito Santo de Deus, manifestando-se em mim e através de mim, e chegando a cada coração que está nos assistindo, nos ouvindo, e fazendo e produzindo o devido efeito e significado. Faz isto, Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, tudo começa com o povo de Deus que estava escravizado no Egito há 400 anos, servindo como escravos. E eles oravam pedindo a intervenção de Deus, a libertação de Deus. E Deus então atendeu a oração do seu povo e designou o dia e também deu a devida orientação como que eles deveriam se preparar para o grande livramento. Isso está registrado lá no livro de Êxodo, no capítulo 12. Cada família deveria sacrificar um cordeiro com no máximo 1 ano de idade, sem nenhum defeito, e então, sacrificando aquele animal em cada casa, a carne eles deveriam comer e o sangue deveria ser aspergido nos umbrais, nos batentes da porta. E quando então da visitação do Senhor, o sangue no batente ou nos batentes os identificaria e os protegeria. E a morte passaria por cima e não os atingiria. Porém, todos os primogênitos do Egito morreriam, humanos e animais. Assim, a palavra Páscoa significa passar por cima. Depois desse acontecimento, Moisés estabeleceu uma festa anual como memorial, lembrança daquele grande livramento. Eles se reuniriam uma vez por ano e então lembrariam de tudo que Deus fez por eles, livrando-os do cativeiro do Egito. Muito bem. E como que a Páscoa entrou no cristianismo? Os pais de Jesus eram judeus. E como de costume, então, anualmente, eles iam a Jerusalém para comemorar a Páscoa. E todos os judeus, desde pequenininhos, eles eram ensinados a respeito da Páscoa. Daí eu vejo a importância de a gente ensinar às crianças desde cedo o que significa a Páscoa. E Jesus foi levado para a festa quando ele tinha 12 anos. Vocês se lembram? Ele foi com seus pais, ali participaram da festa, terminados, seus pais voltaram, e depois de ter andado uma boa caminhada, eles lembraram, cadê o menino? E voltaram para
procurar Jesus e ele estava no meio das autoridades, debatendo, falando e participando daquela conversa acerca das coisas de Deus. Quando Jesus já estava no exercício pleno do seu ministério, ele participou 3 vezes da Páscoa em Jerusalém. Ele iniciou com 30 anos e então nesse período de 3 anos ele participou 3 vezes. A primeira vez está lá em João capítulo 2, versos 13 a 16, quando ele entra no templo e as pessoas estavam fazendo dali um mercado. Jesus ficou muito bravo e expulsou os cambistas e disse-lhes: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Eles haviam desvirtuado a verdadeira comemoração. Eles passavam o ano inteiro se preparando, economizando para irem para Jerusalém. E quando eles chegavam lá, os cambistas já estavam no templo para explorá-los. Eu preciso fazer um parêntese aqui, para a gente ver como que isto tem sido desvirtuado até os dias de hoje. O comércio tem tomado conta da festa da Páscoa. Aguarda essa festa, não na verdadeira comemoração, mas para aumentar as suas vendas. Criou-se, olha que absurdo, criou-se até um coelho macho que bota ovo e ovo de chocolate. E a religiosidade tenta até legitimar essa crendice, dizendo que o coelho é o símbolo da fertilidade. Não tem nada a ver com a Páscoa. E isso tem impregnado a religiosidade popular, desvirtuado o que a Bíblia ensina como verdadeiro sentido da Páscoa. Eu não tenho nada contra o chocolate, mas é preciso que ensinemos. Não se trata de ovo de Páscoa. Pode dar ovo de chocolate, dê chocolate, não tem problema. Mas nós, particularmente na nossa casa, sempre até tiramos dessa data para que as crianças não assimilassem isso. Aliás, se você comprar chocolate depois desses dias, você vai pagar mais barato. E a gente nunca deu o nome de ovo de Páscoa. É ovo de chocolate ou é chocolate depois dessa data. E se você for perguntar para a maioria das crianças hoje, o que significa Páscoa? Vão dizer coelho, vão dizer ovo de chocolate. Em nome de Jesus, nós precisamos ensinar corretamente o sentido da Páscoa para as nossas crianças. Com esse materialismo, as pessoas têm se esquecido de Deus. Às vezes até se lembram de momentos como esses que nós estamos vivendo, de tanto sofrimento, de tanta preocupação, de tanta dor. E eu pergunto, será que Deus não permitiu, não nos permitiu esta enfermidade para que nos lembremos de Deus? Penso que são dias especiais para que nós nos lembremos que nós somos falhos, fracos, mortais e que nós precisamos nos voltar para Deus. Fecha parênteses. A segunda visita, ou a segunda participação de Jesus na Páscoa está em João capítulo 6, versículo 1, quando Jesus faz aquela grande multiplicação. E a terceira, ali nos evangelhos, e principalmente no evangelho de Lucas, no capítulo 22. Ocasião em que Jesus, diz o texto, foi atraído para Jerusalém com o objetivo de prendê-lo, julgá-lo e matá-lo. Nessa ocasião, Jerusalém
tinha aproximadamente cerca de 25 mil pessoas. Mas na Páscoa chegava a 60 mil pessoas que vinham de todo quanto é lado para celebrar. Quando eles estavam ali em Jerusalém, no versículo 8, nos diz que Jesus enviou Pedro e João para que eles fossem preparar, achar um lugar para preparar a Páscoa, para que eles pudessem celebrar. E eles então entraram na cidade, encontraram um homem com um cântaro de água e seguiu. E ao entrar, o dono da casa, então, contou toda a situação e disse: olha, o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E então esse homem mostrou o lugar, o cenáculo, todo mobiliado, preparado para que comemorassem a Páscoa. E indo, encontraram do jeito que Jesus havia orientado, ensinado. E chegado a hora, então, Jesus se pôs à mesa com os apóstolos e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Eu queria destacar essa parte: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, no sentido de que Jesus deseja, ele tem essa vontade, ele quer participar conosco da Páscoa, ele quer estar na nossa casa, ele quer estar na nossa vida, ele quer estar conosco. Nós que precisamos de Jesus, mas Jesus toma a iniciativa. Eu tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Mas é interessante que ao invés de servir o cordeiro, o que ele fez? Ele tomou um pão, partiu da forma que eu faço nesse instante ministrando em seu nome, e tendo dado graças. Primeira atitude, dar graças. Nós precisamos aprender a dar graças a Deus. Partiu e disse: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Fazei isto para lembrarem-se de mim. Jesus quer ser lembrado por nós. Todos os dias, nós precisamos nos lembrar de Jesus, do seu amor para conosco, do seu cuidado, do que ele fez, faz e fará por nós. Semelhantemente, ele, depois de cear, tomou o cálice dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Nós necessitamos da marca do sangue de Cristo em nossas vidas, pois só nele encontraremos perdão dos nossos pecados. Não há perdão, não há salvação fora do sangue de Jesus. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Versículo 19: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. A vida que estiver marcada com o sangue de Jesus será livrada da morte eterna. Nesse momento, Jesus estava substituindo a festa da Páscoa pela ceia. Não havia mais a fartura de alimentos, como havia anteriormente. Eles vinham, reuniam-se, matavam o cordeiro, comiam a carne, era uma festa.
E Jesus fala: quem tem fome que coma em casa. E ele substitui estes elementos abundantes por dois elementos simbólicos: o pão e o cálice. O pão que simboliza o corpo de Cristo e o cálice que simboliza o sangue de Jesus. Nós precisamos participar da ceia sabendo discernir esses elementos. A Páscoa, a ceia, não é para todos. É para aqueles que sabem discernir, que entendem que este pão simboliza o corpo de Jesus que foi perfurado no madeiro, que entendem que este cálice contendo vinho simboliza o sangue de Jesus que foi derramado na cruz por nós. Muito bem. Na sexta-feira, então, Jesus foi crucificado. A partir da Idade Média, entrou no calendário litúrgico cristão como a sexta-feira da paixão. No sábado, foi aquela expectativa toda, e no primeiro dia da semana, no domingo, ele ressuscitou, e a partir daí passou-se a comemorar não mais a festa judaica, lembrando da libertação do povo judeu do cativeiro, mas da nossa libertação da morte eterna, através do sacrifício de Cristo na cruz. E não fazemos apenas uma vez por ano, mas durante todo o ano, e normalmente ao domingo, porque foi no primeiro dia da semana, no domingo, que Cristo ressuscitou. E o foco dessa comemoração está justamente na ressurreição de Jesus. Se ele não tivesse ressuscitado, a sua morte teria sido em vão. A ressurreição comprova a sua divindade e o identifica com o poder de salvar aqueles que nele creem. Em Gálatas capítulo 1, versículo 3, diz assim: graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então, na realidade, Jesus ofereceu-se para morrer em o nosso lugar. Sabe por quê? Porque Ele me ama, porque Ele nos ama. E era a única maneira de termos os nossos pecados perdoados. Jesus fez isso por mim, por você, por uma razão única. Ele nos ama e Ele quer de volta cada um de nós para junto do Pai. E só há uma maneira de estar junto ao Pai: pelo sacrifício de Jesus na cruz. Naquela sexta-feira, Jesus foi humilhado, açoitado, ridicularizado, colocaram na sua cabeça uma coroa de espinho. Você já se sentiu rejeitado por quem você ama? Pessoas que ao seu redor olham para você com desprezo, quando você está dando o melhor que você tem para elas. Desprezar o sacrifício de Jesus é jogar fora a única oportunidade de salvação e de vida eterna. Não existe nenhuma outra forma de ser salvo senão pelo sacrifício, pela morte de Jesus. Mas a morte não teve domínio sobre Jesus. Quando colocaram a pedra na entrada do túmulo, acreditavam que estavam dando fim à sua história, fim à história de Jesus, mas na realidade a história estava somente começando. Porque lá em Lucas capítulo 24, versículo 1, diz que no primeiro dia da semana, alta madrugada, algumas mulheres foram ao túmulo de Jesus, visitar o túmulo, e quando chegaram lá encontraram o túmulo removido,
e não encontraram o corpo de Jesus, e perplexa a esse respeito, estavam ali e apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes, e estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Se você tiver oportunidade de ir a Jerusalém, você vai visitar, talvez seja o verdadeiro, talvez não, mas um túmulo que é dito como o túmulo de Jesus, e esse túmulo está vazio, porque Jesus ressuscitou. Aleluia! Mas há algo ainda importante, muito importante. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, diz assim: não queremos, irmãos, que sejam ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Versículo 18 diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. E que consolação! Se você tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, um dia o seu túmulo estará vazio. Graças a Deus. Concluindo, algumas pessoas têm vivido como se não fossem morrer nunca. Mas o dia de cada um vai chegar. Meu corpo estará depositado num caixão, mas o meu espírito estará no céu com Cristo. O meu espírito e de todos aqueles que crerem no sacrifício, na morte e na ressurreição de Jesus e aceitarem-no como seu único e suficiente Salvador. O Deus que tirou o seu povo do Egito para conduzi-lo a uma terra que mana leite e mel, quer tirar-nos da zona de desconforto e levar para um lugar de eterna alegria, de verdadeira felicidade, de um lugar pleno na presença do Senhor. Na morte e ressurreição de Jesus, Ele nos garante a vida abundante aqui na terra e nos garante a vida eterna no céu. É quando nós entendemos, e eu espero que você tenha entendido o significado da Páscoa, morte e ressurreição de Jesus. Eu quero terminar convidando você para curvar a sua cabeça, fechar os olhos. Repita comigo esta oração. Senhor Deus, eu reconheço que eu estava perdido, destinado ao inferno, por causa dos meus pecados. Eu reconheço que eu sou um pecador, mas eu reconheço que Deus se fez homem em Cristo Jesus, viveu entre nós e morreu na cruz para perdoar os meus pecados. Nesta noite, eu reconheço Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. E eu convido Jesus para entrar no meu coração e me dar vida abundante e vida eterna. Eu sou de Jesus e Jesus é meu. Aleluia. Ao Senhor seja dada toda a honra e
toda a glória. Em Cristo Jesus, comemoramos esta Páscoa com alegria, com significado, com sentido, com vida. Você crê nisto? Se eu estivesse agora reunido com vocês no templo, eu ia convidar todos vocês para se colocarem em pé. Mas aí mesmo na sua casa, você pode colocar-se em pé. E eu quero convidar você a dar uma grande salva de palmas pelo que Jesus fez, pelo que Jesus faz e pelo que Jesus fará. Ele morreu na cruz para que nós tivéssemos vida, vida abundante e vida eterna. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.